Bom dia, Liones! Hoje é o dia 29 do nosso devocional. É o meu último dia de devocional com vocês. E a primeira coisa que eu queria era agradecer a Deus por essa jornada, por essa oportunidade de estar aqui semeando no coração de vocês. Estou muito feliz por ter participado aí desse tempo, dessas segundas-feiras com vocês e que, se de alguma forma eu contribuir para que a sua vida seja melhor, seja transformada, em nome do Espírito Santo, eu fico muito, mas muito, mas muito feliz. Então eu te agradeço por ter estado conosco durante todo esse tempo, nesse devocional de 30 dias que nós conduzimos, eu, Carla e Janaína, entregando uma palavra toda segunda-feira. Carlinha falando sobre se descobrindo em Cristo. Eu falando sobre o alinhamento de corpo, alma e espírito. E Janaína falando de viver em fé e graça. E a gente está aqui agora na nossa reta final. Hoje, meu último dia. Semana que vem, a Jana encerra esse primeiro devocional que Deus colocou no nosso coração, mas que eu tenho certeza que vai impactar milhares de pessoas, não só no ao vivo, mas também no YouTube. Então eu fico muito feliz e muito grata a Deus por ter semeado essa ideia no coração da Jana e a partir daí a gente ter entregue, né, se colocado em obediência à vontade de Deus. Então, muito obrigada a todas vocês que estão aqui. Hoje, então, vamos falar, para encerrar esse 10º dia, a gente vai falar sobre alegria e gratidão. Não tem como a gente encerrar um devocional sem contemplar, né, a nossa gratidão ao que Deus fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Então, hoje o tema é alegria e gratidão. E para trazer esse tema, né, primeiro nós abrimos com esse louvor lindo, mas o versículo que eu escolhi foi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 18. E eu vou ler com vocês. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Quando a gente para refletir sobre esse versículo, esses versículos, a gente entende que Deus nos direciona em coisas simples para fazer. Um é se alegrar. Deus, como um bom pai, ele quer seus filhos alegres. E esse é nosso mandamento, que a gente seja alegre. Que a gente ore continuamente, porque Deus quer relacionamento com a gente. Ele quer que a gente entregue todas as nossas dores, preocupações, ansiedades. Ele quer que a gente divida com ele as decisões. Ele quer que a gente compartilhe com ele as nossas alegrias e as nossas gratidões. Então ele coloca: orem continuamente. E no final, deem graças em todas as circunstâncias. Eu acho que dessas três ações que a gente tem nesses versículos, a mais desafiadora é essa última. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu vou trazer aqui, como eu sempre faço, um link, né, nesse alinhamento de corpo, alma e espírito. E aí eu gosto sempre de trazer alguns conceitos. E hoje o conceito que eu quero trazer é um conceito simples, mas muito importante, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, sobre saúde, que diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social,
e não apenas a ausência de uma doença ou enfermidade. Essa definição está relacionada com a qualidade de vida, que engloba aspectos como disposição, felicidade e vida social ativa. A Organização Mundial da Saúde tem reconhecido a importância da saúde física, como sempre reconheceu, mas ao passar dos anos ela incluiu a saúde emocional, e eu creio e profetizo que em breve ela vai estar englobando também a saúde espiritual. Isso porque hoje a gente tem diversos estudos, e eu sempre falo isso com vocês, sobre longevidade que apontam a felicidade e atitude positiva como aspectos essenciais para a saúde física, emocional e espiritual. Além de ter um sentido claro de propósito e objetivos significativos que contribui para o bem-estar geral e satisfação em viver. Cada vez mais a gente está falando sobre esse propósito. Essa palavra que é tão profunda e tão complexa, e que muitas vezes é um tanto desafiador a gente encontrar esse propósito, né? E eu falo isso por mim mesmo, que busquei por muitos anos entender o significado da minha vida, né? E quando eu entendi esse significado, eu entendi que este era o meu propósito. Era exatamente isso, e é exatamente isso que Deus quer que eu entregue, que eu viva, que eu contribua, que eu compartilhe, que eu divida nesse mundo terreno, né? E esses estudos também sobre felicidade, eles confirmam que a espiritualidade pode oferecer suporte espiritual, emocional e físico na melhora da qualidade de vida. Então, mais uma vez, esses estudos vêm trazendo a importância desse alinhamento de corpo, alma e espírito. Eu sempre falo e vou repetir muitas e muitas vezes, a gente não tem um corpo doente apenas. Quando o corpo adoece, certamente a alma adoece e o espírito adoece. Quando a gente tem uma alma doente, certamente a gente tem um espírito doente e a gente vai acabar desenvolvendo um corpo doente. E se a gente tem um espírito doente, da mesma forma, teremos uma alma doente e um corpo doente. Então, as três esferas, elas são completamente interligadas, conectadas, e uma não existe sem a outra. Então, vários pesquisadores estão comprovando, através de estudos científicos, que a importância da espiritualidade na saúde física e emocional. E um dos estudos que eu gosto muito são as chamadas zonas azuis, conhecidas como Blue Zones. Esse estudo, ele provou que cultivar um estilo de vida que inclui alimentação saudável, atividade física, conexões sociais, propósito claro e práticas espirituais pode levar a uma vida mais plena, longa, saudável e feliz. Tanto nas Blue Zones quanto em estudos de felicidade, as conexões sociais com relações sociais sólidas e apoio comunitário são essenciais. E aí eu volto assim num versículo da Bíblia que justamente fala, né, que o homem que não é bom que o homem seja só, né? Então, Deus já nos direciona a viver em comunidade, né? A criar conexões sociais fortes, né? E que também é falado, né, escrito na Bíblia, onde duas ou mais pessoas, né, se juntam para clamar a Deus, para orar a Deus, ele se faz presente. Então,
mostra claramente na Bíblia que a solidão não é o caminho escolhido por Deus para a nossa vida, né? Ele não caminhou sozinho. Ele escolheu 12 discípulos para caminhar com ele. Então, ele mesmo foi o exemplo, mostrando a importância dessa conexão, né? E o quanto que isso é saudável, né? Tanto para o nosso físico, para o nosso emocional e para o nosso espiritual. Laços fortes com familiares e amigos, né, promovem saúde emocional. Deus nos criou para experienciar. Eu adoro essa palavra, porque é mais do que experimentar, é experienciar a alegria, tanto através da sua criação, quanto em um relacionamento próximo com Ele. A alegria é vista como parte integrante da vida espiritual e da saúde emocional e física. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23 diz: a alegria é listada como um fruto do espírito, demonstrando que é uma característica desejada e cultivada por Deus em nossas vidas. E quando a gente pensa em fruto do espírito, para gente que entende, né, que o próprio Espírito Santo habita dentro de nós, esse fruto ele está disponível para nós. Então a alegria ela é viva dentro de nós por conta do Espírito Santo, né? Olha que presente, né, mais bonito que Deus pode ter nos dado, né? A alegria. E aí eu trago novamente o versículo, né? Que diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. E como eu falei no início, né? Dar graça em todas as circunstâncias, para mim, é o mais desafiador dessas três ações. Por quê, né? Olhar para todas as circunstâncias da vida e se alegrar e agradecer é uma decisão para começar, né? E essa decisão traz paz ao nosso coração e saúde para os nossos ossos. Mas viver esse estilo de vida em meio a tribulações, muitas vezes é um desafio. E agora eu vou compartilhar um pouco, né, mais um pouquinho, né, da minha história com vocês, justamente para nos lembrar quão desafiador é a gente dar graça no meio de tribulações, né? E aí eu me lembro que por muitos anos eu me coloquei no papel de vítima, por ter tido uma infância de violência, como eu já compartilhei com vocês, e uma juventude órfã, porque eu perdi minha mãe e logo depois eu perdi meu pai, né? E eu nunca esqueço a minha filha pequenininha falando para mim assim: Gabi devia ter, não sei, uns 6, 7 anos, e ela falou assim, um belo dia a gente estava conversando alguma coisa, ela falou assim: mamãe, eu tenho tanta pena de você. Aí eu falei: pena, amor, por quê? Porque você é órfã de pai e mãe. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra, né, órfã. E quando ela falou aquilo, doeu meu coração. Mas era uma verdade. Eu fiquei órfã de pai e mãe, né? E por conta, né, dessa infância cheia de humilhação, cheia de agressão, cheias de abusos, e depois uma juventude órfã, o que o meu cérebro fez foi tentar me proteger da melhor maneira possível. E aí eu só consegui enxergar, né, na minha vida, dor e sofrimento. E para tentar me proteger disso, eu me coloquei numa zona de conforto, onde era mais fácil reclamar e culpar outras pessoas. Eu disse tentar,
Porque a grande verdade era que essa zona de conforto só me trazia prejuízos, pois eu não estava vivendo a vida que eu tinha sonhado para mim. Eu estava sempre buscando algo para realizar, e depois que realizava, não era o suficiente, pois eu estava sempre insatisfeita. Aí eu inventava outra coisa para me preencher, e depois que conquistava, voltava à insatisfação. E esse vício emocional de insatisfação, ele percorria por todas as áreas da minha vida. Então, eu estava insatisfeita no meu casamento, eu estava insatisfeita com os meus filhos, eu estava insatisfeita no meu trabalho, eu estava insatisfeita com a minha profissão, eu estava insatisfeita com o que eu produzia financeiramente, eu estava insatisfeita com a minha busca intelectual, e aí por isso eu sempre buscava mais e mais e mais. Eu estava insatisfeita com todas as esferas da minha vida. E o que aconteceu com essa insatisfação é que, eu culpava sempre o outro, né? Então a culpa da minha insatisfação nunca era minha, sempre era do outro. E dois, por conta desse vício emocional, eu buscava e acabava traindo sempre uma destruição daquilo que eu conquistava, ou então um boicote daquilo que eu ainda não tinha conquistado. Então, essa zona de conforto que meu cérebro tentou me colocar, tentou não, ele conseguiu me colocar por muitos anos, na verdade, era uma zona, uma grande zona de desconforto, uma grande zona de insatisfação. E aí, eu fiquei nesse ciclo por 40 anos da minha vida, até que eu conheci um um pai que me amava e que sua vontade era boa, é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando eu conheci esse pai, quando eu conheci Jesus, quando eu me entreguei a Jesus, aí sim, essa insatisfação foi perdendo espaço na minha vida, porque a única satisfação que a gente precisa é relacionamento com o nosso Pai. É sentir, nos permitir sentir o amor do nosso Pai. É nos permitir ser guiada por Deus e, principalmente, nos colocar em obediência à vontade de Deus. Percebi que aquela criança teve muitos momentos felizes. E aquela jovem recebeu um presente lindo, que foi o seu marido e, posteriormente, a sua família. Tem graça maior que essa? Como dizer que eu não fui cuidada e amada o tempo todo? Como não me alegrar com as circunstâncias do passado, uma vez que eu reconheço que foram elas que me tornaram a pessoa que eu sou hoje? Sim, foi através das minhas feridas que o meu propósito foi revelado. E hoje, quando vem uma tempestade, eu oro, eu confio em Deus, eu busco transformação através do aprendizado, eu agradeço e me alegro no Senhor.
É com essa palavra que eu queria encerrar o devocional para compartilhar com vocês que, mesmo não tendo uma vida fácil, né? Mesmo não ter tido uma infância fácil, e mesmo ter demorado tanto, né? Demorado não, gente, que eu sempre falo que o tempo de Deus, ele é perfeito, né? Mas sim, passei mais de 40 anos, né, sem conhecer, sem sentir esse amor, né? Mas que bom que Deus não desistiu de mim. E Ele estava me preparando o tempo todo, e Ele estava cuidando de mim o tempo todo, e Ele estava me transformando em amor o tempo todo, até que hoje, aos 47 anos, eu posso dizer que eu estou vivendo o propósito que Deus tem para minha vida, e eu creio que só está começando. Então, eu declaro também isso na vida de vocês. Só está começando. Eu vou deixar a Jana, Carla, minhas amigas poderem compartilhar aqui, e depois eu volto para a gente falar sobre a postura Lioness e para a gente profetizar, tá bom? Até já. E aí? Olá, meninas. Bom, que bonito, né? Como a Sabrina falou, na verdade, a alegria vamos dizer, não um fruto, mas um gomo do fruto do Espírito, né? E eu estava lendo aqui na ordem que ele vem sendo falado, vem o amor e depois a alegria, antes mesmo da paz, da paciência e dos outros gominhos ali, que eu sempre gosto de exemplificar o fruto do espírito como uma tangerina. É um fruto com vários gomos. Eu penso que a alegria é algo muito importante para a gente investir, né? Como a Sabrina falou. Por quê? Porque ela aumenta o seu estado, sua frequência, o seu estado vibracional. Quando a gente quer acessar coisas boas, a gente precisa entrar numa frequência e numa vibração melhor, mais positiva. E a alegria naturalmente faz isso com a gente, né? Eu já tive depressão, então eu tenho circunstâncias mesmo que eu promovo para promover alegria. Então você precisa entender de que forma você pode trazer alegria para sua vida. É uma viagem, é escutar uma música de manhã, é dançar. Então existem é fazer atividade física, é fazer uma massagem, enfim, é estar com as pessoas que você ama. Você precisa promover coisas que te levem para esse estado, né? Eu sempre falo muito de intencionalidade e eu acho que até nisso a gente precisa ser intencional, né? Tem quem acompanha aqui, uma boa parte do pessoal entende um pouquinho de perfil comportamental. Então, assim, tem alguns perfis que essa alegria ela é natural, ela é automática, ela vem da essência da pessoa. Mas tem outros perfis que ela precisa ser promovida, né? Porque isso é uma percepção também. Você vê que a Sabrina contando a história dela, o que mudou? O acontecimento não mudou. O que mudou foi a percepção dela sobre o acontecimento. Então, quando a gente entende isso, que a gente vive a nossa percepção, a gente começa a colocar mais intencionalidade no que a gente quer viver, não é? Todos os acontecimentos dela não mudaram, continuam sendo exatamente os mesmos. Ela não tem como mudar o passado, mas ela tem como perceber ele de uma maneira diferente. Isso está dentro do controle dela, né? E foi o que ela fez. E talvez seja o que Jesus faz com a gente, né? Ele entra e traz uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar as coisas. Então, eu entendo que o Evangelho e a chegada de Jesus na vida das pessoas é exatamente essa transformação.
uma transformação de percepção da vida, das circunstâncias, de aprendizado. Então a gente vai ganhando sabedoria, sabedoria de como lidar com as coisas, de como lidar com as nossas emoções, com os acontecimentos. Então, o que eu entendo é que a gente acaba melhorando, ou trazendo uma qualidade diferente para nossa percepção. É como se a gente estivesse se lapidando, sabe? É, tem muitos. Ela falou que nos acontecimentos mais difíceis é quando ela tem maior dificuldade de manter a alegria, né? Isso é verdade, porque se existe uma circunstância que a gente está vivendo que nos abate de alguma forma, é difícil manter a alegria de verdade. Mas você pode criar meios de elevar o teu espírito para um momento de alegria. E aí aquilo ser tão constante que você sai do estado de tristeza. Por quê? Porque a tristeza, a depressão, ela é uma vibração baixa. Ela é uma vibração que te deixa com um olhar numa perspectiva negativa. E aí, se você cria a sua realidade, se a sua percepção é o que faz com que as coisas aconteçam, como é que você vai viver a fé e a graça se a sua percepção e a sua perspectiva sobre as coisas não é positiva? Porque a nossa mente, ela vai realizar tudo que a gente crê. Tudo, gente. Tudo que você crê, você tem razão. E aí, eu quero trazer mais uma vez para vocês, assim, prestem atenção nas suas emoções. Como você está se sentindo diante de um acontecimento. Porque é a coisa mais importante que você tem para fazer. Quando acontece alguma coisa, e eu, por exemplo, eu fico chateada com alguma circunstância, ou acontece uma coisa que me contraria de alguma forma, a primeira coisa que eu me pergunto é como eu estou me sentindo? Ah, eu estou com raiva, estou chateada, estou me sentindo excluída, negligenciada, abandonada. Esse é o primeiro. Reconhecer qual a emoção eu estou sentindo. E depois me perguntar por que eu estou sentindo essa emoção. Então, primeira pergunta, o que estou sentindo? Para você entender que emoção está com você naquele momento. E a segunda pergunta é por quê? Porque essas duas perguntas vão te levar para o link de onde vem essa emoção. Qual é a origem dela? E geralmente, não necessariamente é uma regra, mas geralmente ela está ligada a uma emoção que você está habituada a sentir, né? E muitas vezes não é o melhor para você. Pode ser uma emoção que te sabota, que não te ajuda. E aí, intencionalmente, você precisa tomar as rédeas e falar: ei, eu não quero mais sentir essa emoção. Essa emoção não me faz bem. Não me deixa num lugar que eu gosto de estar. Ela não é positiva para mim. Então, eu escolho estar alegre. Eu escolho sentir paz. E aí, como é que você treina o seu sistema de crença? Intencionalmente, você faz alguma coisa que te leva para aquele estado novo que você quer estar. Se é alegria, dançar, ouvir música, botar uma música alta, rir, ir encontrar com as pessoas e você sorrir, você falar de coisas leves, então você precisa promover esse estado. Então é isso. Isso está no nosso controle. Então eu sempre sugiro que vocês tenham um estado de consciência, reconheçam o que você está sentindo naquele momento, entendam um porquê. Por quê, Janaína? Tem que entender o porquê. Porque se você não sabe a origem daquela emoção, você vai continuar sentindo ela no automático sem questionar. Então, eu acho importante você questionar essa emoção. Então é isso, assim, não sei se a Carlinha tá aí. Eu acho que não.
Tô Carlinha, aqui, tô aqui. Tava com coisa aqui na internet, mas já resolvi. Bom dia, meninas. Vamos lá. Obrigada. Sempre é muito bom, né, ouvir as minhas amigas Lione, sempre é, enfim, tão enriquecedor. E aí eu vejo muito, quando você fala, é algo que tenho deixado a minha vida muito em função disso, da gratidão. Então, quando falo em gratidão, inclusive é um dos valores das minhas empresas, a gente fez questão de colocar isso. Eu adoro, é um assunto que eu adoro falar de gratidão, né? Porque eu acho que a gente tem uma decisão ao acordar todos os dias, né? Ou a gente decide ser grato, dar graça, ou a gente decide reclamar, que é o oposto da gratidão, né? E aí, todos os dias, assim, eu sei que em alguns momentos é um desafio, mas é a maior ferramenta que nós temos é a gratidão. Ter um coração grato. Saber que Deus está com você em todas as circunstâncias, né? Assim como a Sabrina falou de Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam no Senhor. Então, assim, saber que a nossa gratidão, colocar nossas expectativas todas em Deus. Então, Jesus, no último dia dele, o maior exemplo de gratidão é quando Jesus, sabendo que ele ia morrer, no último dia dele, ele reuniu todos os discípulos, deu graças, fez um jantar, celebrou através de uma ceia e deu graças. Ele poderia estar chateado, irritado, reclamando que ia morrer, que ia sofrer, mas não, ele deu graças. Então, o nosso maior exemplo deu graças momentos antes dele saber que iria morrer, né? Então, eu acho que é um grande exemplo para que a gente dê graças em todas as circunstâncias. E saber e dar essa graça, eu acho que nos lembra de quanto nós somos abençoados. Porque a cultura do ser humano é uma cultura de reclamar, né? De questionar a uma gestão, entrar alguma coisa e reclamar. Eu reclamava, não queria ir para a escola na época da escola. E agora eu falo, nossa, que saudade da escola. Então, a gente reclama, quando passa, a gente fala que saudade. Que saudade nada, você reclamava naquela época que você não queria acordar cedo, no frio, para poder ir para a escola. Então, a gente tem uma cultura enraizada, a gente precisa trabalhar para tirar isso, né? E colocando a gratidão no lugar. E ser grato nada mais é que andar com amor, né? Andar em amor. Então, quanto mais obediente a gente for, mais Deus nos guiará para o nosso chamado e para a vontade dele, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar e nos policiar de falar o que. A gente fala muito do que o coração está cheio e vice-versa também, né? Então, a gente tem que muito entender o quão grato você é, o quão grato você está verbalizando isso no seu dia a dia, porque a gente já viu aqui por diversas vezes que tudo que a gente verbaliza acontece. Saber esperar no Senhor, né? Porque quando a gente reclama, a gente está se opondo à vontade de Deus. A gente obstrui o descanso em Deus. Quando você começa a reclamar, ter uma vida muito de reclamação, você vai obstruir o descanso em Deus, que a gente também tanto fala, que a Bíblia tanto fala, né? E aí, quando eu reclamo, eu tiro os olhos. Foi. Então, acho que a gente estava falando muito da reclamação, né? Que é o oposto da gratidão. E aí, quando eu reclamo, eu tiro os olhos do que Deus tem para fazer na minha vida. Acho que eu parei. Aí eu coloco os olhos nas circunstâncias. Então eu foco, então tudo que eu vou focar vai expandir. Então, quando eu começo a reclamar, eu coloco os olhos nas circunstâncias, né? E tiro os olhos do que Deus tem para fazer na minha vida. A reclamação, ela então assim, acho que é o esperar no Senhor, é ter a certeza do que ele tem para gente, né? Então, ser grato em todas as situações. É, E quando você reclama, você fica cego nos milagres que Deus tem na sua vida, como a Jana falou, de receber a graça. Então, falta fé, né? Então, acho que todos os dias, como eu falei lá no início, é uma decisão você reclamar ou você dar graça. Eu sei que tem dias que é desafiador e difícil, né? Às vezes, muitas das vezes a gente vai no automático, e o nosso automático é reclamar de alguma coisa. Só que a vida, eu acho que é igual velejar um barco, né? Vai ter vento a favor, vai ter vento contra, várias circunstâncias vão existir, umas boas, umas não tão boas. Agora, o que eu quero deixar hoje aqui para todo mundo, para essas Lions, é que Deus não depende de vento nem a favor nem contra para te levar onde Ele quer te levar, né? Então eu vi isso uma vez e falei, uau. Então é exatamente isso, você ter certeza de quem você é, ter certeza de esperar no Senhor.
E saber que ele não depende de nada disso. Mas você precisa ter um coração grato, né? O coração grato é se permitir que o Espírito Santo habite em você. O Espírito Santo não quer habitar num coração ingrato, né? Num coração que só reclama todos os dias, que nunca está satisfeito com nada. Então, e aí, como eu falei para vocês, hoje é um valor muito forte para mim, em especial, e um valor muito forte que eu coloquei na cultura da minha empresa, né? Porque assim, às vezes a gente vê pessoas que a gente às vezes mais ajudou lá dentro e que depois são as pessoas que Mas mais são ingratas. Então, acho que todo mundo já é, deve ter passado por isso aqui, né? E aí eu falo, caramba, gente, eu ajudei tanto, foi a pessoa que eu mais ajudei disparado, e tá agora fazendo isso contra a gente, que não sei o quê. E aí eu entendo que, primeiro, não é sobre mim, não é sobre a gente, é sobre ela mesmo, né? Então ela tem que resolver as questões dela, com relação a isso. Mas por isso que cada vez mais a gente vai colocando essa cultura para repelir os ingratos. Porque a gente não quer estar com os ingratos na nossa mesa, sabe? Na nossa empresa. Então a gente vai aculturando o time. E é importante quando você tem uma empresa também, você está pensando nisso, né? Porque às vezes é aquele ingrato que vai ser a laranja podre do seu time. E aí vai fazer uma rebelião, vai fazer, sabe? Vai desmotivar os que têm a cabeça mais fraca, os que têm. Então, hoje a gente trabalha muito isso neles. Para vocês terem uma ideia, o Dia da Gratidão é em janeiro. A gente comemora o Dia da Gratidão. E aí faz algumas ferramentas. Já fizemos uma árvore, cada um bota uma folhinha porque que ele é grato. Então a gente vai trabalhando, porque eu acho que nossa missão como empresária e como empreendedores é também trabalhar essa parte pessoal do nosso time, né? Então acho que nós temos essa missão também para fazer um mundo melhor, tá? A missão dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, então a gente também tem que trazer essa cultura. E aí, Sá, quando você fala de gratidão, para mim, falaria aqui o dia inteiro sobre gratidão, porque é um tema que eu acho que ele norteia muito a nossa vida. É a primeira decisão do dia que eu tomo, sabe? No meu dia é acordar o dia e dar graça em tudo, alegrar em tudo. Então, acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Vou deixar a Sá finalizar aí com vocês. Um beijo grande, estou muito feliz hoje aqui nós três. Um ótimo dia para vocês, tá bom? Vai lá, Sá. E agora então vamos para a nossa postura Lioness. E hoje meu cabelo tá bem leoa, né, gente? Vamos lá. A gratidão promove um ciclo positivo de bem-estar físico, emocional e social que podem contribuir eita, significativamente para uma vida longa e saudável. Pessoas gratas são mais propensas a adotar hábitos saudáveis, como exercício regular e alimentação equilibrada. Incorporar a gratidão na rotina pode ser uma estratégia eficaz para aumentar a expectativa de vida. Gente, olha que coisa simples para você poder viver mais, ser grato. É importante focar no que traz alegria em vez de se concentrar em dificuldades, reforçando uma mentalidade positiva e agradecida. Então, eu te convido a registrar por 3 dias consecutivos pelo menos 10 coisas pelas quais você é grato. 10 coisas por dia. No final de 3 dias, você vai ter 30 motivos de gratidão. Esse registro irá te ajudar a mudar o foco da circunstância para as bênçãos. Como eu falei, nossa mentalidade, o nosso cérebro, a gente tem que mudar o olhar, o foco, parar de focar nos desafios, parar de focar no que está dando errado e foca nas bênçãos, no que está dando certo. A gente sempre tem algo para agradecer. Deus derrama bênçãos na nossa vida
todos os dias. E não é uma só, não, gente. São várias. Só que a gente não olha para elas e muito menos agradece por elas. Então, esse exercício é para te convidar a começar a olhar as bênçãos e as graças que Deus derrama na sua vida e agradecer. 3 dias consecutivos, no mínimo 10 por dia. E aí, vamos finalizar esse dia de devocional profetizando, né? Que a gente também crie essa cultura, né? Esse hábito de profetizar na nossa própria vida, né? Não só na vida dos outros, mas na nossa própria vida. E aí, hoje, para encerrar esse tema de alegria e gratidão, eu fiz uma sugestão, né, para a gente profetizar, mas como a gente sempre fala, né, é a sua profecia. Então, você tem liberdade para escrever o que vier no seu coração. E eu coloquei assim: minha vida é cheia de bênçãos. Tudo que me acontece coopera para o meu bem. Eu sou amada e a vontade do meu Pai é boa, perfeita e agradável. E eu dou graça a todas as coisas e me alegro no Senhor. Gente, mais uma vez, queria agradecer essa jornada incrível que passamos juntas. E eu quero que vocês tenham certeza que da mesma forma que Deus colocou no coração da Jana e ela, né, compartilhou essa vontade de Deus, né, comigo, com a Carlinha, eu tenho certeza que Deus também tem colocado, né, uma semente no coração de vocês. E da mesma forma que a gente fala, né, toda semana, né, o que a gente está fazendo aqui, você também pode estar fazendo, né? E dessa forma, a gente vai semeando, né, a palavra de Deus no coração de mais e mais pessoas, e a gente vai fortalecendo a igreja do Senhor. Deus quer que a gente tenha relacionamento com Ele. Deus Amém. tem muito para todos os seus filhos. Então a gente não precisa guardar para a gente. A gente pode derramar na vida dos outros e que cada um vai derramando, 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 e a gente vai criando aquele efeito cascata. E a palavra de Deus, ela vai chegando. E quando a gente menos pensar ou imaginar ou ver, ela vai ter atingido pessoas que a gente nem conhece, nem imagina, né, que esteja precisando dessa palavra. Então, eu também convido a vocês a compartilhar esse vídeo com muitas e muitas pessoas. E lembrando que todos os nossos vídeos, todas as nossas devocionais, eles ficaram e ficam gravados no YouTube, no canal da Four Lions. Então, em qualquer momento, se você quiser rever, ele estará disponível para você. Em qualquer momento que você sentir no coração de compartilhar com alguém, faça isso. Você tem liberdade para levar a palavra de Deus para outras pessoas e que elas levem para outras. E quando a gente, foi como eu falei, menos imagina, essa palavra vai estar transformando o coração de alguma pessoa que esteja precisando. Então, eu quero agradecer muito essa jornada com vocês. Esperem os próximos capítulos, mas esse devocional, ele acaba na semana que vem com a Jana encerrando esse ciclo de 30 dias. Agradeço muito, muito as minhas amigas Janaína e Carlinha por essa jornada. Um beijo enorme no coração de vocês.